Sabe quando a sorte sorri pra gente e a oportunidade cai no colo? Pois é exatamente isso que está acontecendo com São Paulo agora. Com o fechamento das principais janelas de transferências na Europa, aquele monte de clube gringo que estava de olho no Marcos Leonardo simplesmente saiu do caminho. Sumiram. Evaporaram. E o tricolor agora tá com a faca e o queijo na mão para trazer o camisa 9 que tanto precisa. E olha, não tem mais desculpa. Não tem mais, espera mais um pouco. Não tem mais, vamos ver como vai ficar. É agora ou nunca. O cara quer voltar pro Brasil, quer vestir a camisa do São Paulo, quer ser protagonista. E não é qualquer camisa, não. É a camisa pesada do tricolor, do clube que revela, que empolga, que faz história. Marcos Leonardo já deixou claro, nos bastidores, que o desejo dele é voltar pro Brasil e jogar aqui. Mas jogar onde? No Morumbi. Já passou da hora da diretoria dar esse presente pra torcida. O momento é agora. Sem janela europeia, os concorrentes sumiram e o São Paulo ficou com o caminho livre. Livre! E olha que não foi fácil. Foram semanas e semanas vendo o nome do cara pipocar em notícia de tudo quanto é lado. Que ia pro futebol italiano, que tínhamos proposta da Espanha, que um monte de clube da Premier League estava sondando. Mas agora, meu amigo, agora a coisa mudou de figura. Todo mundo fechou a porta. Todo mundo já gastou o que tinha para gastar. E aí sobra quem? O São Paulo. Sobra o time que tem projeto, que tem camisa, que tem torcida e que tem um técnico que sabe usar jogador jovem. Sobra o clube que tá precisando de um matador. E olha, a torcida tá clamando, tá pedindo, tá gritando por isso. Porque a gente sabe o potencial do Marcos Leonardo. O cara é jovem, tem faro de gol, tem experiência internacional, tem cancha de Libertadores e o principal, tem fome de bola. A diretoria tem que agir com rapidez. Tem que bater o martelo. Tem que ligar pro staff do jogador, acertar com o empresário, conversar com o clube de origem. Não dá mais para deixar passar. Porque se vacilar, a chance passa. E a gente sabe como é o futebol. Hoje tá livre, amanhã aparece outro clube com uma proposta indecente. Mas agora, com a Europa de fora, as cartas estão na mesa. E tem que jogar com inteligência. O torcedor não aguenta mais ver centroavante que não decide, que não bota a bola pra dentro, que não chama a responsa. A gente precisa de um cara que resolva. E o Marcos Leonardo resolve. Ele é exatamente o que esse elenco está precisando. Um finalizador nato, que não se esconde do jogo, que briga pela bola, que incomoda a defesa adversária. É o tipo de atacante que vibra, que provoca, que chama a torcida. Um camisa 9 raiz, mas com mobilidade, com juventude, com visão. E isso encaixa perfeitamente com o esquema do Carpini. O time tem criado. O time tem volume de jogo. O time chega com perigo. Mas falta o gol. Falta o cara da decisão. E aí, quando a bola não entra, o sistema desmonta. A confiança cai. O adversário cresce. É esse detalhe que muda tudo. E o Marcos Leonardo é esse detalhe. A diretoria já mostrou que sabe negociar. Trouxe bons nomes nos últimos meses. Mas agora é hora de ousar. De fazer um esforço a mais. Porque esse jogador pode ser o diferencial de um segundo semestre histórico. Pode ser o nome da virada. O nome que vai colocar o São Paulo de volta ao protagonismo. E a torcida tá pronta. Tá esperando. Tá sedenta. Tá querendo ver esse moleque com a camisa tricolor comemorando o gol no Morumbi lotado. A gente quer gritar gol com raiva, com emoção, com alegria. E ele pode dar isso pra gente. O Marcos Leonardo tem tudo pra dar certo aqui. O estilo de jogo combina. A pressão da torcida ele aguenta. A responsabilidade ele gosta. E ele sabe que aqui ele vira gigante. Aqui ele vira referência. Aqui ele vira ídolo. Então, diretoria, bora agir. Bora fechar esse acordo. Bora carimbar esse reforço. Porque a hora é essa. O mercado fechou lá fora, mas aqui dentro a janela ainda está aberta. E aberta para uma decisão que pode mudar tudo. E se tem um jogador que vale o investimento, é ele. Se tem um nome que merece o esforço, é ele. Se tem uma contratação que vai fazer a torcida explodir de alegria, é essa. E se não fizer agora, vai se arrepender depois. A concorrência diminuiu, mas não desapareceu. A qualquer momento, um rival interno pode entrar na jogada. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. É só dar brecha que eles vão em cima. Então tem que correr. Tem que garantir.
Tem que botar esse nome no papel. O torcedor quer isso. O torcedor precisa disso. A gente já viu muitos talentos escaparem por falta de agilidade, por medo de investir, por burocracia. Mas dessa vez não pode ser assim. Dessa vez tem que ser diferente. Tem que ser agressivo. A gente tá falando de um jogador que pode fazer 20 gols por temporada. Que pode decidir clássico. Que pode mudar jogo travado. Que pode ser o nome da Libertadores. Que pode ser o nome da Copa do Brasil. Que pode ser o nome do Brasileirão. E é isso que o São Paulo precisa. De nomes que chamem a responsabilidade. Que virem manchete. Que virem destaque. Que inspirem os companheiros. Que façam a criançada pedir camisa com o nome nas costas. Marcos Leonardo é jovem, mas já tem bagagem. Já foi testado. Já teve que segurar rojão. E agora quer um lugar onde possa crescer ainda mais. Onde possa ser feliz. Onde possa ser protagonista. E o Morumbi é esse lugar. A torcida vai abraçar. Vai apoiar. Vai empurrar. E ele vai responder. Vai com gol. Com raça. Com entrega. Com vibração. Porque quando a sintonia acontece, não tem como dar errado. E a imprensa já começa a perceber. Já está circulando que o São Paulo ganhou força nessa negociação. Já tem jornalista dizendo que o tricolor é favorito. Que já existe conversa adiantada. Que o projeto agrada. Que o jogador quer vir. Então, se tudo está conspirando a favor, por que não fechar logo? Por que esperar mais? Por que correr risco? O futebol não espera. O futebol é dinâmico. O futebol é de quem age. Se fechar, vai ser uma explosão. Vai ser uma festa. Vai ser trending topic. Vai ser reportado no mundo inteiro. Porque o nome é forte. Porque o clube é gigante. Porque o encaixe é perfeito. E a gente, torcedor, vai poder respirar aliviado. Vai poder sonhar mais alto. Vai poder olhar para a tabela e dizer: agora vai. Agora é com a gente. Agora temos time para brigar. E olha, se esse gol sair, se esse anúncio vier, vai ter muita gente pulando em casa, comemorando na rua, tirando camisa do armário. Porque a paixão é assim. A emoção é assim. E esse clube é movido por emoção. Vamos, São Paulo. Hora de decidir. Hora de mostrar grandeza. Hora de trazer o Marcos Leonardo para casa. Porque o Morumbi é casa de jogador grande. E ele já é gigante. A torcida quer, a torcida espera, a torcida confia. Então façam. Façam por nós. Façam por ele. Façam pela história. Porque a camisa 9 do tricolor tá vazia. E ela já tem dono. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. A bomba caiu no Morumbi como um raio em dia de céu azul. Sem que ninguém esperasse, sem nomear diretamente, Hernan Crespo deixou escapar uma frase que ecoou como um trovão nos corredores do São Paulo: não joga mais comigo. Bastou isso para que o caos se instaurasse nos bastidores do tricolor paulista, alimentando teorias, inquietações e um burburinho que tomou conta da torcida, da imprensa e, principalmente, do vestiário são paulino. Como torcedor apaixonado pelo São Paulo, é impossível ignorar a gravidade da declaração. Crespo, sempre comedido nas palavras, preferiu o silêncio estratégico sobre o nome, mas suas palavras foram cirúrgicas, cortantes e diretas como uma cobrança de falta do Raí no auge, um aviso claro de que a relação com o jogador chegou ao fim. Mas quem seria o desafeto? O vestiário agora se tornou um campo minado de olhares cruzados e sussurros silenciosos. Na arquibancada da opinião pública, os nomes começaram a surgir aos montes. Seria um veterano com histórico de atritos? Um jovem que desrespeitou a hierarquia? Ou talvez uma promessa que se perdeu no ego inflado após alguns bons jogos? Crespo sabe exatamente o peso de suas palavras, e ao não revelar o nome, jogou a responsabilidade para os bastidores queimarem em segredo. A verdade é que essa frase do técnico argentino dividiu o Morumbi. De um lado, há quem acredite que ele esteja certo em impor disciplina e não aceitar atitudes que prejudiquem o coletivo. De outro, muitos questionam a decisão de tornar público um rompimento interno, mesmo sem nomeá-lo, e expor o elenco a esse tipo de especulação. Torcedor que é torcedor se envolve, opina e sofre junto. E aqui, neste momento, o coração são paulino está inquieto. Não por medo de perder um jogador, mas pela sensação de que algo sério está acontecendo entre quatro paredes. Quando um técnico diz que um atleta não joga mais comigo, não é apenas uma questão tática,
é uma ruptura emocional, disciplinar ou até mesmo moral. Crespo sempre se mostrou um comandante firme, mas humano. Chegou ao clube cercado de expectativas e já viveu altos e baixos suficientes para saber como navegar em mares revoltos. Sua escolha por omitir o nome pode ter sido estratégica, mas também provocou mais incêndio do que calmaria. A torcida quer saber quem foi, o que aconteceu e, principalmente, o que isso revela sobre os bastidores do nosso amado tricolor. A fase do São Paulo não é das mais tranquilas. O time oscila entre boas atuações e jogos sonolentos, e cada detalhe que foge das quatro linhas acaba ganhando proporções maiores do que deveria. A declaração de Crespo vem no momento onde se pede união, foco e estabilidade. Ao invés disso, agora temos mistério, tensão e divisão. As redes sociais explodiram. Cada torcedor virou detetive. Há quem analise vídeos antigos de jogos em busca de sinais, expressões faciais, substituições polêmicas. Até os treinos fechados passaram a ser tema de conspiração. Tudo por causa de uma frase curta, mas carregada de significado. Não joga mais comigo virou o novo mantra da crise silenciosa. Há quem defenda Crespo com unhas e dentes. Para esses torcedores, o técnico apenas reafirmou sua autoridade. Um elenco profissional precisa de limites, e se alguém extrapolou, a punição é justa. Crespo, nesse olhar, estaria apenas fazendo o que todo técnico com pulso firme faria. E mais, ao não expor o nome, ele estaria protegendo o próprio jogador de um linchamento público. Por outro lado, há também quem critique a postura do treinador. Para esses, Crespo criou um ambiente de instabilidade, jogando todos contra todos no elenco e levando a imprensa a transformar um problema interno em uma crise institucional. O São Paulo, nessa leitura, virou refém de uma frase mal colocada, mesmo que cheia de razão. E o elenco? Como reage a isso? Dentro do vestiário, o clima é de tensão. Se antes havia descontração nos treinos, agora cada passo é medido. O olhar de um para o outro carrega desconfiança. A dúvida sobre quem foi o banido de Crespo está corroendo os bastidores. E, em um ambiente competitivo, isso é veneno puro. Se há algo que não podemos negar é que Crespo está tentando mudar a cultura do clube. Ele não aceita indisciplina, não se curva a nomes e quer um elenco comprometido com o projeto. Mas, para isso, precisa de respaldo. E neste momento, resta saber se a diretoria está com ele ou vai preferir apagar o incêndio de outra forma. A torcida do São Paulo sempre foi exigente, mas também muito passional. Quer resultados, mas também quer transparência. Não saber quem é o jogador citado deixa um gosto amargo na boca. É como se faltasse uma peça do quebra-cabeça. E torcedor, quando não tem todas as peças, cria as próprias versões. Enquanto o nome do atleta não vem à tona, os jogadores vivem sob a sombra do "e se for ele?". As redes sociais dos atletas foram invadidas por comentários buscando pistas. Alguns ficaram em silêncio, outros postaram mensagens genéricas sobre foco e união, o que só aumentou as especulações. E o elenco sente. A confiança interna é abalada. Um grupo precisa de coesão para vencer. E quando há um racha, mesmo que implícito, isso se reflete em campo. Se o São Paulo começar a patinar nos próximos jogos, não será coincidência. Será reflexo da bomba deixada por uma frase. Dentro da torcida, também nascem campanhas. Alguns perfis pedem que Crespo revele o nome de vez. Outros imploram para que a diretoria resolva isso nos bastidores e não permita que o ambiente se deteriore ainda mais. O São Paulo não pode se dar ao luxo de viver outra temporada de instabilidade. A temporada ainda promete muitas emoções. O São Paulo está vivo nas competições, tem um elenco talentoso e um técnico que, apesar de polêmico em suas decisões, ainda goza de prestígio entre muitos torcedores. Mas para isso render frutos, a casa precisa estar em ordem. Será que o jogador em questão vai pedir para sair? Será reintegrado? Ou vamos mesmo assistir a um afastamento definitivo, como já aconteceu tantas vezes na história do clube com outros nomes? A resposta ainda está no vestiário, trancada a 7 chaves. E Hernan Crespo, com seu semblante austero, parece não estar disposto a voltar atrás. Para ele, o limite foi ultrapassado. E técnico que perde o comando, perde o time. Por isso, prefere perder um jogador, mesmo talentoso, do que perder o respeito do grupo. Essa atitude nos remete a outros momentos históricos do São Paulo, onde a autoridade falou mais alto do que a técnica. Tele Santana, Muricy, todos eles passaram por dilemas parecidos. E, em muitos casos, a firmeza valeu mais do que o talento isolado. O torcedor, entre a raiva e o orgulho, precisa se perguntar:
Queremos um time que joga pelo nome ou pela camisa. Se Crespo acha que alguém não merece vestir o manto tricolor, talvez tenhamos que confiar, mesmo que isso nos doa no coração. Ao longo dos anos, vimos promessas brilharem e sumirem. Vimos craques se perderem por questões extracampo. E talvez estejamos diante de mais um caso desses. A diferença é que agora temos um técnico disposto a cortar o mal pela raiz. O São Paulo precisa de paz. Precisa de foco. Precisa de união. E, acima de tudo, precisa de uma diretoria que saiba mediar conflitos, sem jogar tudo na conta do treinador. Crespo fez o que achava necessário. Cabe agora à gestão sustentar ou contornar. O tempo vai mostrar se essa decisão foi um ato de coragem ou um erro estratégico. Mas, até lá, viveremos sob a sombra dessa frase. Não joga mais comigo será lembrada por muito tempo no Morumbi. Para o bem ou para o mal. O próximo jogo será decisivo. Não só em campo, mas fora dele. A escalação de Crespo será lida com lupa. Quem não estiver nem no banco poderá ser apontado como exilado. E aí, a confirmação virá por exclusão. A torcida tricolor, como sempre, estará lá, cantando, apoiando, cobrando. Porque o São Paulo é maior do que qualquer jogador. Maior até do que seus técnicos. Mas, nesse momento, precisamos de comando. E Crespo, com sua frase curta, mostrou que está disposto a liderar, doa a quem doer. Que os próximos capítulos dessa novela tragam mais futebol e menos polêmica. Mas, se for para escolher, que fiquem os que honram a camisa. O São Paulo é sagrado. E quem não entender isso, realmente, não joga mais com a gente. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.